E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Kifai Podcast. Não sei que hora que ele tá vendo. Pílulas. Pílulas do Kifai Podcast. Bora. Cara, é vero. Tem um amigo que tem um pai que tem Alzheimer, já em estado avançado. E recentemente ele me estava comentando que ele tinha visto sobre uma reportagem que o Alzheimer seria uma doença do pâncreas. Seria um... Como chama? Acho que ele confundiu. Um tipo de diabetes. Diabetes. Pronto, Isso aí. sim. Eu sou leigo aqui. Não, O relaxa. expert que o Alzheimer seria um excesso de açúcar com o tempo da Alzheimer. Cara, eu sou leigo, não entendo nada disso. Seria o quê? O diabetes tipo 1, 2, seu 3? Olha, 3 plus? nós hoje temos o diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas não produz insulina. Então a glicose fica aumentada, ela não tem insulina para baixar a glicose sanguínea. Então o paciente ele tem o tal do DM1, diabetes mellitus 1. Aí, esse o cara pode nascer assim ou adquirir também. Em geral ele nasce dessa forma, é uma condição que ele já nasce, ela já é pré-existente ali, né? E tem o DM2, diabetes mellitus tipo 2. Que hoje é o que tem maior quantidade do pessoal Isso, é o que que a está com gente está diabetes. vendo aí a disparada acontecer, que é você se tornar diabético, né? É quando você, pelo uso ou pelo consumo abusivo de açúcares, carboidratos, você sobe tanto a quantidade dessa glicose no sangue, o pâncreas acaba que não dá conta. Tá. Né? Aí ele pode parar de produzir essa insulina, ou essa insulina que está ali não dá conta de jogar tudo para dentro da célula. E se você tem uma dúvida sobre essa questão de diabetes, insulina, a gente gravou uma pílula aqui muito interessante, vou deixar aqui em cima aqui, que fala detalhadamente sobre isso. Ela é um pouquinho extensa, tem que 15 minutos, nada que você não Mas encaixe. É top esse conteúdo, top. Que eu acho que é muito interessante. Se você não sabe o que é insulina, para como que ela é muito interessante ver. Mas Então, isso que você falou para mim tá bem próximo, tá? Os últimos estudos, eles estão querendo criar uma categoria de diabetes mellitus tipo 3, tá? Que seria para as doenças neurodegenerativas, né? Dentre elas o Alzheimer. Você já me falou que o cérebro, ele adora glicose. Ele precisa. Consome energia ali. É o combustível do cérebro. Glicose. Por isso que a gente faz aquelas dietas low carb, cetogênica, que a gente fica meio lerdo, meio devagar. Você fica meio letárgico, sim. O problema é o seguinte, Rodrigo. A gente não pode ser 880, né? Então eu não vou mais comer carboidrato. Equilíbrio. Né? Equilíbrio. Um alface e uma picanha. A verdade é que pessoas que fizeram o uso abusivo e o corpo às vezes conseguiu contornar, o que nós estamos observando através de estudos é que, com o passar dos anos, no final da vida, os pacientes que se encontram nesses casos de demência, doença de Alzheimer, eles estão com glicose aumentada, insulina aumentada, eles estão num quadro de diabetes, tá? Então, começa-se a fazer uma correlação sobre o consumo abusivo de carboidratos, açúcares, prejudicando ou levando a um quadro de doenças neurodegenerativas. Como eu disse, não precisa cortar o carbo, equilibrar. Uma dieta controlada de farinha branca, evitar o consumo abusivo de açúcares, com certeza vai funcionar bem nesse controle glicêmico. Não só para glicêmico. isso também, né? De forma geral, para tudo. O que a gente está querendo dizer é, se você está comendo aquele docinho a mais toda hora, refrigerante na tampa, carboidrato, pão o tempo inteiro, farinha branca, você está aumentando a sua chance de ter algum tipo de doença neurodegenerativa. Você pode ter um quadro de demência, Alzheimer. Se isso já for um quadro onde você tem um histórico familiar, algum tipo de carga isso é genética pode ser, você aumenta essa chance. Então, o consumo de verduras, legumes, carboidratos
que tem uma fonte ali integral, arroz integral, cara, é bem mais interessante. É bem mais interessante. Agora, não é tornar o carboidrato vilão. Agora, não dá para botar ele também como a vedete, né? Açúcar para todo lado. Porque, por exemplo, se você pegar, por exemplo, na Itália se come muita massa, né? Sim. No Japão se come muito arroz. A dieta da asiática é baseada em arroz. Sim. E não são países onde se preconiza um quadro alarmante de obesidade. Exatamente. Eu acho que, assim, tem mais coisa aí. Tem. O problema, cara, é que... Eu acho que o pessoal come e lá o pessoal se exercita um pouco mais. Eu não falo de academia, mas de andar mais a pé, né? Sim, bicicleta, atividade física em si. Exato. Mas não é somente isso, cara. O Brasil, ele entra nesse mapa, né? Nessa pandemia, assim pode dizer, de obesidade, num quadro muito americanizado. É que a gente copia muita coisa, principalmente alimentação. Exato. Fast food. Quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre o quê? Alimentos ultraprocessados. Você estava falando o seguinte, se você pega uma criança hoje, você pergunta o que é uma batata, ela te mostra um saco de Ruffles, cara. Então, os alimentos ricos em açúcares, ricos em sódio, isso vai ferrar com a tua saúde, cara. Tá? Então, alimentos ultraprocessados, quando a gente fala sobre o consumo exacerbado desses industrializados. Você vê, quando você pega uma salsicha, cara, todo mundo já comeu um cachorro quente, né, cara? Quem nunca? Quando você olha aquilo, cara, para ler depois. Se você que tá vendo a gente aí, pesquisa. De onde vem a fabricação dessa salsicha? Se você quer continuar comendo salsicha, não leia. Aquilo é uma pasta, cara, com restos. Sim, de miúdos e tudo mais. E o quanto que é adicionado de corante, estabilizante, conservante. Bem, a gente pode depois fazer um vídeo só falando sobre rótulo. Tá tranquilo. Mas a verdade é, tem que diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, de alimentos industrializados. Descasque mais, desembrulhe menos. Exatamente. Não caia nessa pegadinha, né? Toda parte do caixa é do mercado, na hora que você vai pagar, tá cheio de gôndola de chiclete, picolé, chocolate, refrigerante, porque é atrativo. As embalagens são feitas para isso, Rodrigo. E o consumo exacerbado, né, de açúcar está causando não só, né, a curto prazo ali, né, a diabetes, a obesidade, outras doenças, né? Cara, você quer ver um fato interessante? E a longo prazo, uma demência, um Alzheimer. Total. Quer dizer, o cara sobrevive isso aí, no final ele pode ainda acabar entrando nisso. Você sabe que quando você pega qualquer produto que contém... E é possível reverter? Só te cortando, por exemplo, assim, a pessoa que hoje, assim, eu sei que é um estudo muito recente, né? Sim, ainda não Vamos tem supor, nada... a pessoa tá com 30 anos, 40 anos e fala assim, poxa, quero mudar de vida. Ele vai pelo menos desacelerar esse processo, né, Rodrigo? Eu não sei te dizer o quanto isso está comprometido. Vai depender muito do como é que tá os exames dele, a individualidade biológica, né, o que ele vai conseguir colocar em prática dali para frente. Mas, com certeza, ele vai melhorar pelo menos esse cenário. Quando a gente fala sobre longevidade, não é somente quantos anos você vai viver. É quantos anos de qualidade que você vai ter, cara. Tá? A maioria, o que adianta o cara viver até os 90 entrevado numa cama? Né? Então, quando a gente fala de longevidade, existem dois pilares. Tempo de qualidade e o tempo total. Então, você tem que estar, isso tem que estar alinhado. Só para não perder o que eu ia falar antes, repara que toda tabela nutricional, quando você vira, pode ser de um refrigerante ou de um doce, quando você pega lá quantidade de açúcares, valores diários, tem um asterisco, cara. Não é estipulado isso. Porque se você fosse estipular e as pessoas soubessem ler essa parte de tabela, rótulos, elas iriam se chocar, elas iriam se assustar, porque ela, com um pacotinho, ela ia consumir para 3, 4 dias. Sim.
Então, é aquela coisa, né? A ignorância é uma bênção. Exatamente. Então, fique atento. Isso é novidade, mas é realidade. Tá? Já tá batendo na porta. Eu acho que assim, já tem 1 ou 2 estudos falando sobre isso. Já. Tem mais aí que o pessoal está fazendo, que já anunciou que estão, né, em processo ali do estudo. Sim. Não gerou paper ainda. Nunca foi tão interessante o controle de carboidratos, mas acima de tudo, atenção com ultraprocessados, industrializados. Comer comida de verdade, batata, carne, feijão, legumes, no sentido dos nossos vegetal A, vegetal B, vegetal C. Nem começa. Cara, atento, tá? Atento para não cair na pegadinha da indústria aí. Exatamente. E falar dessa questão, só lembrando que a gente lançou um e-book seu de sopas, né? Deu sopa? É. Não, esse não, sacanagem. É um e-book falando só sobre sopas, caldos. Tem quiche também, não tem? Tem quiche, tem uns negócios muito bacanas e fácil de fazer, porque eu fiz várias receitas. E eu deixei com um preço bacana, vai. Pô, baratinho. Deixa aqui o link pro pessoal. Vou deixar aqui em cima o link. Cara, e é muito interessante, porque assim, é fácil de fazer. Se você começar do zero e medir, cara, não dá 30 minutos. Ou seja, não tem nada de perder longas horas. Não precisa ser Masterchef, não. Explicamos tudo certinho lá. E já estão preparando o próximo, né? Tem um próximo, já tá vindo. Acompanha a gente, acompanha lá o Instagram. Deixa o like. Inscreve no canal aí. Inscreve, deixa o like. E se você tem alguma dúvida sobre essa questão de glicose, açúcar, Alzheimer, deixa aqui no comentário do vídeo. Vou fazer ele fazer hora extra e responder aqui a sua dúvida. Valeu? Valeu, gente.